Energéticos e nootrópicos. Qual dos dois escolher? Um deles é o queridinho entre os jovens e os baladeiros, responsável por vender centenas de milhares de latas por dia no Brasil. E a primeira opção quando o assunto é repor as suas energias na hora. E o outro? Bom, o outro nem tão conhecido pela maioria das pessoas é febre nas universidades do mundo todo e é figurinha carimbada na mesa de grandes nomes do marketing digital e gestão, sendo a primeira opção quando o assunto é elevar o seu nível de produtividade. Um repõe as energias, o outro eleva o nível de produtividade, mas não é a mesma coisa? Então, tanto faz qual eu vou tomar? Não. Mesmo que eles pareçam a mesma coisa, cada um deles foi criado para um propósito diferente e tem uma forma diferente de agir na sua mente. Tanto é que tomar nootrópico vez ou outra não faz quase nenhum efeito e tomar energético todos os dias pode ter um efeito muito indesejado. Mas se então cada um deles funciona de forma diferente, qual a diferença entre os dois? Olha só, para entender a diferença entre os dois, você precisa primeiro entender a origem de cada um deles. Vamos começar então pelo mais conhecido, o energético. Se você gosta de tomar o seu Red Bull para dar uma ligada, você então tem que agradecer esse carinha aqui, o Charlie Yudiga. Foi ele quem deu origem à maior marca de bebidas energéticas do mundo. A fórmula base em si já existia e era fabricada em países asiáticos como o Japão e era vendida principalmente aos ricos como um remédio, o que na mente de Charlie não fazia o menor sentido, porque quem mais precisava de energia eram os pobres, mas o valor da bebida impossibilitava que ela chegasse a esse público. Enxergando então essa lacuna no mercado, ele começou a estudar a composição das bebidas energéticas mais famosas e encontrou um certo padrão de ingredientes na fórmula delas: taurina, cafeína, glicose e sacarose. Só que ter a fórmula da bebida não resolvia o problema da possibilidade dela ser percebida como só mais uma igual às outras. Ela precisava se destacar de alguma forma, então depois de muito pensar, ele decidiu usar o gauro vermelho para representar a marca. E utilizando de um bom marketing visual e de um preço bem abaixo dos concorrentes, em menos de 2 anos, o Krating Daeng se tornou a bebida mais consumida do país. E graças a esse sucesso todo do Krating Daeng na Tailândia, o austríaco Driett Smits, vendedor de cosméticos, após chegar em Bangkok, se sentindo fraco pela viagem e confusão do fuso horário, provou a famosa bebida e se apaixonou pela eficácia do produto. Afinal, com um gole só, toda aquela fraqueza e mal-estar passava rapidamente. Depois de pesquisar bastante, ele abordou Charlie com uma ótima proposta. Charlie fabricaria a bebida com pequenas alterações de rótulo e fórmula para ser vendida na Europa e Driett ficaria responsável por todo o marketing, venda e distribuição. O nome então se tornou Red Bull. E após o investimento de $500 mil de cada um dos dois, a Red Bull foi lançada, mais cara que os refrigerantes em lata da época, porém com um público-alvo bem definido, os participantes de esporte e jovens de padrões mais altos, relacionando a Red Bull com esportes radicais. E depois disso você já sabe, né? Mas e o nootrópico? Onde ele entra nessa história? O termo nootrópico foi usado pela primeira vez em 1972 pelo psicólogo e químico Cornélio Giurgia para se referir a uma droga que aumentava as capacidades intelectuais sem causar efeitos colaterais. Ele recorreu ao grego no, que significa mente, e tropo, que pode ser traduzido como direção. Essa droga sintetizada por ele era o piracetam, hoje usado como suplemento e também no tratamento de condições cognitivas debilitantes. E atualmente essas substâncias são febre entre investidores do mercado financeiro, empresários e programadores do Vale do Silício, lá na Califórnia. Também nos Estados Unidos, marcas como Truban, Qualia, HVMN oferecem bebidas, alimentos, suplementos com substâncias neuroativadoras. Não existem tantas informações sobre a origem dos nootrópicos além dessa, mas o que vale ressaltar é que os nootrópicos foram criados justamente para o uso contínuo e, diferente dos energéticos, a composição deles varia muito entre cada um deles. Porém, os mais comuns atualmente contêm cafeína, coenzima Q10, vitamina B12, magnésio e por aí vai. Bom, legal, você já entendeu como eles foram criados e qual a composição básica de cada um deles. Então, agora deixa eu te explicar a função de cada um deles. A função do energético é ser como uma bomba de energia, te acordar naquela hora.
Ele serve para te salvar nos momentos em que você estiver sem energia por não ter dormido ou algo assim. Já a função dos nootrópicos é ser tipo um repositor mental, repor todas aquelas vitaminas e tudo mais que você não consome comumente. Ele serve para complementar a sua alimentação, tornando ela mais voltada para eficiência mental. Então, enquanto o energético age de forma forte e rápida, o nootrópico vai mantendo a sua mente sempre o mais saudável possível. Ok, certo, entendi. Mas você ainda não respondeu a minha pergunta. Qual dos dois escolher? Olha só, essa pergunta é bem fácil de responder, mas eu vou te explicar tudo certinho para não ficarem dúvidas. O nootrópico você usa diariamente para se manter no estado mais produtivo. Já o energético você usa em casos onde por alguma razão incomum, como uma viagem ou noite virada por trabalho, você precisa repor rapidamente essas energias por um tempo. Ao tomar um comprimido de nootrópico, ele pode demorar de 2 a 9 horas para ser absorvido pelo corpo. O corpo então absorve o que ele precisa e dispensa o restante. Então os efeitos do nootrópico são notados durante o período de uso total e não nas primeiras horas de uso. Já os energéticos são diferentes. A absorção deles se dá em poucos minutos, possibilitando ação rápida logo nas primeiras horas. Porém, os efeitos duram pouco menos de 2 horas. Mas tomar energético diariamente eleva muito o risco de acidente cardiovascular, além, claro, de ser financeiramente inviável devido ao custo de se tomar várias latas diariamente. Olha só, se você tomar uma lata de energético por dia durante um mês, tem o mesmo custo de tomar nootrópicos durante 5 meses. Porém, ao tomar energético, você rapidamente sente o efeito que pode durar por volta de 2 horas. Já os efeitos do nootrópico duram cerca de 36 horas, mas levam de 12 a 48 horas para serem de fato sentidos. Nesse caso, então, qual a melhor opção? Bom, depende. Se você precisa de um efeito rápido em raros momentos, como por exemplo 1 ou 2 vezes na semana, o energético serve justamente para te auxiliar nessas horas. Já se você pretende ser mais produtivo durante todo o dia, vale mais a pena consumir os nootrópicos. Mesmo que eles não venham a fazer o efeito desejado no primeiro dia de uso, após o segundo ou terceiro dia, você já vai se sentir mais disposto, atento e empolgado. E se eu tomar os dois, tem algum risco para a saúde? Bom, tudo vai depender da composição de ambos. Eu particularmente não indicaria tomar os dois juntos, porém, se isso ocorrer raramente durante um mês, eu acredito que não vai ter problema algum. Mas ao longo prazo pode ter um efeito reduzido pelo excesso de taurina ou cafeína que você se acostumou a ingerir. Bom, então é isso. Eu acho que eu respondi todas as suas dúvidas sobre qual dos dois escolher. Mas se ficou alguma dúvida, pode comentar aí embaixo que rapidinho eu te respondo também. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dá o like e comenta aí embaixo que o algoritmo do YouTube vai entender e vai te indicar mais conteúdo sobre produtividade. Já se você gostou do vídeo desse canal e quer receber mais conteúdo nosso, se inscreve aí embaixo que semana que vem eu trago um vídeo fresquinho para você. Por mais é isso, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima. Tchau!